Fala pessoal, saudações! Eis-me aqui novamente no meu canal do YouTube auleo.com. Que legal retornar aqui, hein? Quanto tempo que não nos víamos? Para falar a verdade, quanto tempo que vocês não me viam por aqui, eu imagino, né? De fato, andei ausente por um período e lamento muito por isso, porque eu tenho uma grande alegria, um grande prazer em vir aqui no meu canal auleo.com do YouTube postar conteúdo, postar vídeos para poder interagir com todos os inscritos aqui no meu canal, né? Bom, e aí eventualmente você perguntaria: por que você sumiu, companheiro? Cadê você? Onde estava, né? Pois bem, para quem era mais próximo ou quem me seguia nas redes sociais aí, provavelmente vocês sabem, eu tenho um canal no Instagram e um canal também no Facebook. Eu tenho seguidores ali e ali eu comentei com o pessoal que eu acabei tendo minhas redes sociais invadidas, né? Eu fui vítima de hackers invadiram meu perfil no Instagram, no Facebook, e eu acabei ficando bloqueado e não tendo acesso a eles por um longo período, né? Alguns meses aí. Não conseguia acessar, não conseguia interagir com ninguém, e foi um período bastante chato, bastante triste, que eu acabei ficando aí sem contato com as pessoas com as quais eu me relaciono pelas redes sociais, né? Tive que ajuizar um processo judicial contra a empresa Meta, né? Acabou dando tudo certo, consegui uma ordem judicial determinando que a empresa restituísse meu perfil e me desse o acesso, e foi tudo regularizado recentemente agora, neste mês agora, e aí eu estou retornando às minhas redes sociais. E aí você perguntaria: pois bem, você perdeu o acesso ao YouTube também? Não perdi, mas eu confesso, eu fiquei meio desmotivado de postar no YouTube, porque aqui eu ainda tenho poucos inscritos, né? A maior parte do pessoal que me segue está no Facebook e no Instagram, então eu costumava postar conteúdos aqui e divulgar nas minhas redes sociais. E aí o pessoal de lá vinha e assistia os vídeos aqui junto com o pessoal aqui que é notificado porque já está inscrito nesse canal, né? Então eu utilizava dessa ferramenta. E ao não poder divulgar, eu fiquei meio desanimado, meio frustrado, e aí eu acabei ficando esse período aí sem postar meus conteúdos aqui. Mas, situação resolvida, estamos voltando com tudo e espero que vocês continuem aí, não achem que eu meti o projeto abandono, né? Estamos juntos de novo e espero que vocês continuem aí acessando o meu perfil, meu canal, para a gente poder interagir por aqui, lá nas redes sociais, né? Bom, eventualmente você está chegando agora também, ou até está vendo esse vídeo e não é inscrito no meu canal. É importante eu me apresentar. Meu nome é Leonardo Roberto Urioste, eu sou advogado, né? Já há mais de 20 anos aí que eu sou formado, e também sou professor de Direito. Eu dou aula de Direito em faculdade particular, né? Dou aula em cursinhos preparatórios para exame da OAB e também dou aula em algumas instituições nos cursos de pós-graduação. A minha especialização, que eu tenho inclusive uma pós-graduação, é na área do direito processual civil, que eu tenho um maior conhecimento, aí maior habilidade, que é mais do meu dia a dia como professor. Mas também dou aula de uma disciplina chamada Meios Adequados de Resolução de Conflitos, que antigamente era chamado de Meios Alternativos de Resolução de Conflitos, né? Também gosto muito, é uma disciplina que via de regra eu dou para o pessoal que está ingressando no curso de Direito, no primeiro semestre, pessoal motivado, empolgado, então eu gosto muito dessa disciplina também, né? Pois bem, mas aqui, conforme vocês já sabem, e para quem não sabe vai ficar sabendo, eu não tenho por hábito postar apenas vídeos jurídicos, embora é minha área de atuação e eu tenho maior familiaridade, mas eu posto aqui também vídeos oriundos de minhas crises existenciais, né? Às vezes eu fico refletindo sobre alguns temas polêmicos, algumas questões aí filosóficas, e eu não fico, não mantenho esses pensamentos apenas comigo, eventualmente compartilho com o outro mais próximo, mas tem hora também que eu venho colocar aqui na rede para divulgar para todo mundo aí, para que vocês reflitam junto comigo e avaliem e concordem, discordem, fiquem à vontade de se manifestar. É muito legal essa interação com todos aí. E aqui é um meio que eu posso pelo menos fazer com que as pessoas me conheçam um pouco mais a respeito de alguns pensamentos que eu tenho em relação a algumas questões, né? Muito bem, então é para isso que eu uso esse canal e estou de volta e é muito legal estar aqui com vocês, né?
Aí, eventualmente, você pensa, pois bem, então você veio aqui apenas para nos avisar que você está retomando os vídeos no canal? É para isso sim, mas não apenas para isso, né? É lógico que eu vou tentar postar aí com uma certa constância, não garanto diariamente, porque é meio puxado isso, eu tenho meus outros afazeres, tentar aí pelo menos uma vez por semana ou a cada 2 semanas postar algum vídeo, sempre intercalando, né? Vídeos jurídicos, vídeos não jurídicos, para que vocês possam interagir comigo por aqui, beleza? Bom, estou aqui para aproveitar então e já vou postar um conteúdo. Vamos aproveitar a oportunidade e já deixar alguma coisa aqui. E desta vez eu vou fazer meio que em homenagem aos meus alunos que estão aí entrando no curso de Direito, e eu vou falar de um tema que na verdade não é só jurídico, tá bom? Vai ter um viés um pouco mais jurídico, mas não é exclusivamente jurídico. E eu também não vou utilizar uma linguagem técnica, o chamado juridiquês, para que apenas as pessoas que estudam direito entendam. Então vai ser um conteúdo bem prático, bem objetivo, bem tranquilo, onde qualquer pessoa, seja que tenha interesse ou não em questões jurídicas, seja que tenha conhecimento ou não a respeito de assuntos jurídicos, vão conseguir compreender perfeitamente e vão perceber que é algo extremamente prático do dia a dia que você vai poder utilizar aí na sua vida e até para poder conversar com alguém, orientar, esclarecer com base no que a gente estudar aqui, beleza? E esse vídeo vai ter uma outra particularidade. Eu vou fazer, diferentemente um pouco dos vídeos que normalmente eu venho aqui, ligo a câmera, saio falando de improviso aí com as ideias que vem na minha cabeça. Aqui eu vou fazer mais ou menos como que uma aula. Então quem assistir esse vídeo vai ter uma pequena ideia de como que é uma aula minha dentro de uma sala de aula da faculdade. Por óbvio que não vai ser exatamente a mesma coisa, porque ali tem as pessoas interagindo, a gente tem um pouquinho mais de descontração, de informalidade, e aqui eu estou olhando para uma câmera, né? É uma coisa um pouco mais fria, mas eu vou tentar utilizar de um linguajar, de uma didática, de uma forma que todos possam compreender da melhor forma possível, tá bom? Então, de plano, já orientaria, sugeriria, aconselharia a que você pegasse um caderno, ou mesmo o seu notebook ou o seu smartphone, para poder fazer os apontamentos que entender interessante, cabíveis aí, né? Para fazer as anotações, porque como é um formato de aula, você vai poder utilizar essas anotações para poder estudar também, se for o caso, né? Então, aproveite aí para poder fazer as anotações. Eu vou sugerir também daqui a pouco que você tenha acesso a alguns materiais que você vai conseguir também na internet, no Google, nada complexo, apenas para consultar, se quiser conferir o que eu vou dizer, que pode ser bastante interessante também, e aí vocês vão poder seguir comigo aí até o final desta aula aqui, tá bom? Não serei demasiadamente prolixo, extenso, não vou ficar falando demais, vou tentar ser bem objetivo, mas vou tentar trazer dentro desse tema que a gente vai tratar os principais assuntos, ou pelo menos o assunto mais relevante, o assunto mais central dessas questões que a gente vai trazer aqui, tá bom? E o que eu vou falar para vocês? Bom, eu vou falar a respeito de, havendo um conflito entre você e alguém, e você ter o desejo de solucionar esse conflito, como você pode fazer isso de acordo com o ordenamento jurídico vigente no Brasil? Ou seja, de acordo com a legislação brasileira, quais as formas e os meios cabíveis para você solucionar eventuais conflitos onde você entenda que teve um prejuízo, alguma lesão a um direito seu? O que você pode fazer? Então eu vou trazer aqui, dentre as possibilidades, as principais formas que o ordenamento jurídico faculta a que a pessoa possa tentar viabilizar, satisfazer o seu próprio direito aí, tá bom? Beleza? Caderno na mão, notebook, smartphone, seja lá onde você vai anotar, podemos? Bom, antes de começar, como eu havia dito, eu recomendo que vocês peguem, primeiro, no Google mesmo, coloca lá no Google, Constituição Federal de 88. Clique no link que vai aparecer e deixa meio aberto aí para você dar uma consultada. Eu não vou ficar falando muito sobre as leis. Eventualmente eu vou mencionar uma ou outra lei, tá bom? Então não precisa ficar, ele vai ficar com uma aula em cima das leis. Não, vai ser uma coisa mais informal, tá bom? Então, Constituição Federal. Eu recomendo também que pegue a Lei 13.105 de 2015, que é uma legislação que é o Código de Processo Civil, né? Então a gente vai falar de alguns artigos também do Código de Processo Civil. Pega aí também uma outra lei que é chamada Lei de Mediação,
que é a Lei 13.140 de 2015 também, ok? Que é a chamada Lei de Mediação. E uma outra lei, que é a Lei 9.307 de 96, que é a chamada Lei de Arbitragem, ok? Então estas 4 legislações aí deixa mais ou menos na agulha aí, porque quando eu mencionar você vai poder anotar e consultar se entender pertinente. E o legal do vídeo gravado é que você pode parar o vídeo, anotar, ler a lei e acompanhar a aula comigo aí, tá bom? Beleza? Tá fechado? Podemos começar? Beleza? Deixa eu pegar minha canequinha bacana aqui, olha aí que legal. Ganhei de alunos essa canequinha. Eu sou o professor, qual é o seu superpoder? Olha que legal, hein? Caramba, se você olhar bem aqui atrás nessa estante, não existem apenas livros, né? Existem algumas canecas aí que eu ganhei de presente, de alunos, de amigos que eu gosto de colecionar. E tem umas canecas bem legais. E tem pra cá também. Daqui pra lá continua a estante e tem mais canecas e mais livros pra lá. Mas na câmera aqui não dá pra pegar. Enfim, mas eu tenho uma coleção bacana aí de livros e de canecas. Mais livros do que canecas, evidentemente, né? Beleza, pessoal? Vamos lá então. Podemos começar. Tá com tudo aí, tá pronto, tá acomodado, tá descansando. Tá no sofazão, tá na cama. Tá onde aí? Tá no ônibus, tá no busão, tá no metrô, tá na rua, tá no carro, enfim, pode estar em qualquer lugar, né? Você pode assistir isso em qualquer momento, então vamos que vamos. Bom, pessoal, então diante disso, o que acontece? O que eu queria trazer de cerne aqui? Você está numa relação com alguém, seja qual for esta pessoa, e quando eu digo relação com alguém, é qualquer tipo de relação. E aí você tem uma pretensão sobre um direito, ok? Ou sobre uma coisa qualquer, um bem móvel ou imóvel, e você entende, à luz do ordenamento jurídico, que você tem direito sobre esse seu desejo. Isso que você quer, o direito permite que você queira. Ou esta coisa que você deseja, o direito permite que você tenha. E existe alguém com quem você está se relacionando que está inviabilizando que você consiga atingir o seu desejo. Não permite que você consiga exercer esse direito ou que você consiga ter acesso a essa coisa que você quer. Ok? E esta pessoa que eu digo pode ser uma pessoa natural, uma pessoa física, um ser humano qualquer, e pode ser uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica é direito privado, uma empresa, uma sociedade, uma associação, uma ONG, uma OCIP, enfim, qualquer destas possibilidades, ou eventualmente até uma pessoa jurídica de direito público, né? Então a União, né, o Estado brasileiro, ou um Estado federado, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, enfim, ou uma cidade, a própria capital de São Paulo, ou Osasco, Guarulhos, Campinas, Jundiaí, Valinhos, qualquer cidade eventualmente onde você tem algum tipo de relação e vê que este ente ou esta pessoa jurídica ou pessoa natural está inviabilizando você de exercer um direito ou obter uma coisa que você entenda que teria direito sobre ela. Muito bem. Como você resolve essa questão? Como você resolve esse conflito entre você querer e a outra pessoa impedir que você tenha acesso ao que você quer à luz do ordenamento jurídico? Não é que você quer algo que a lei não permite que você tenha por algum motivo. É que você quer algo que você entende que a lei permite que você tenha. E aí, o que você pode fazer? Então a gente vai estudar quais são as possibilidades dentro do ordenamento jurídico, dentro da legislação vigente no Brasil, para que você possa viabilizar o acesso a esse seu direito sobre esta coisa ou sobre o exercício desse próprio direito. Tá bom? Então, dentre as possibilidades, quais são as principais? O que você pode fazer para poder proteger este seu direito? Beleza? Então vamos lá. Primeira possibilidade, anote aí. Eu ainda não domino a arte da edição de vídeos. Senão eu ia falando, ia colocando imagem, ia colocando link, ia colocando texto, ia colocando o artigo que eu mencionei, ia ficar um negócio sensacional. Mas eu sou meio iniciante, né? Sou meio amador. Então não consigo fazer essa tecnologia moderna e bacana que eu sei que fica muito mais legal. Lamento por isso, mas vamos no discurso, vamos na oratória, vamos na retórica aqui que também vai trazer um conteúdo para assimilação bem bacana aí, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Primeira possibilidade. O que você pode fazer à luz do ordenamento jurídico? Você pode exercer uma modalidade que vai solucionar o conflito e o ordenamento jurídico permite, que é chamado de autotutela. É uma palavra única, autotutela,
composta por duas palavras, né? Auto e tutela. Auto, eu mesmo, né? Tutela, proteção. Então, é um meio que o ordenamento jurídico coloca à disposição das pessoas para que elas mesmas, mediante sua própria força e habilidade e atitude, elas vão lá e protegem o direito delas. É comum? Não é. Não é comum. Você não pode sair por seus próprios meios e por suas próprias razões e por suas próprias forças protegendo o seu direito. Se assim fosse, imaginem o caos que seria na sociedade onde todo mundo, à vista de qualquer direito que entenda ter, fosse lá viabilizar com que ele fosse autorizado para o seu para que você possa usufruí-lo, independente do que as demais pessoas com as quais você se relaciona pensa, acha ou fazem. Então seria um caos social, seria um colapso, né? A paz social acabaria porque todo mundo ia imaginar que teria um direito em cima de alguém e aí a outra pessoa ia fazer o quê? Né? Geralmente a regra do mais forte prevaleceria. Então, para evitar isso, a sociedade veio ser organizada mediante leis, mediante normas, então tem que ser seguido isso aí. E não é qualquer direito que você pode fazer prevalecer com base na sua própria força, mas existem alguns que sim. E eu vou dar um exemplo aqui. Então, por exemplo, um direito que você pode exercer essa modalidade, essa primeira modalidade que eu trouxe da autotutela, é o chamado direito de proteção possessória. Então você tem a posse sobre um bem, uma coisa móvel ou uma coisa imóvel, uma casa, um apartamento, um sítio, ou um carro, ou uma moto, seja lá o que for. Você tem o direito de posse sobre esta coisa e eventualmente alguém vem querer tirar esta coisa de você. Ou vem dificultar, impedir que você possa exercer o seu direito de posse com tranquilidade sobre esta coisa. E aí? O que você vai fazer? O ordenamento jurídico permite que você proteja o seu direito de posse, né? Você pode ser proprietário ou não. Então, se você é proprietário, você pode ter a propriedade sobre esta coisa e pode ter a posse também, que é uma questão mais fática, né? Aquele exercício direto e imediato de poder sobre a coisa. Então, se você tem a propriedade e a posse, beleza. Mas você não precisa ter a propriedade para defender essa posse que você tem sobre a coisa. Então, você pode defendê-la por suas próprias forças, mediante, inclusive, violência, se for necessário, né? Aqui, obviamente, o ordenamento jurídico coloca uma dimensão de proporcionalidade. Ou seja, você tem que exercer a sua força dentro de um critério de razoabilidade, né? Você não pode exacerbar, ir muito além, praticar atos de extrema violência contra a pessoa que está querendo violar o seu direito de posse. Você tem que agir de acordo com o razoável para que possa proteger o seu direito de posse aí. E você tem que fazer de imediato. A pessoa vem tentar violar o seu direito de posse e você de plano já rechaça a pessoa ou já age de maneira a restituir a posse que você perdeu para que você não seja lesado por um ato ilícito praticado por um terceiro, ok? Então esta é uma possibilidade. A autotutela é viável você fazê-la de acordo com o ordenamento jurídico nestes moldes que eu acabei de mencionar. E isso está na lei, né? No Código Civil lá, quando você vai tratar a respeito do direito de posse, um dos efeitos de posse é a proteção possessória. Você pode proteger sua posse ajuizando um processo judicial, mas você pode proteger também por meio dessa denominada autotutela. Está lá no artigo 1210 do Código Civil, né? Ali no caput, no seu parágrafo 1º, trata a respeito dessa modalidade que eu mencionei, inclusive com as restrições, né, de você não exacerbar e de você fazê-lo imediatamente assim que você tem a sua posse violada, né? Então, neste caso, é possível este meio que eu acabei de mencionar. E cuidado, porque se você não atentar a estas restrições, você pode inclusive incidir no crime de exercício arbitrário das próprias razões, que está ali no artigo 345 do Código Penal. E ali tem pena, inclusive, é caracterizado de 15 dias a 1 mês de detenção e multa se você vier a violar este direito aqui. Ou seja, exercer, fazer justiça com as próprias mãos para satisfazer uma pretensão aí. Beleza? Entendeu o que é autotutela, pessoal? Ficou claro? Então, beleza. Isso aqui é apenas uma noção, como eu disse, né? A gente vai dar um resumão aí de maneira bem objetiva. Bom, essa é a primeira modalidade.
Mas tem uma outra modalidade, um outro segundo meio onde você pode satisfazer eventual direito que você tenha, que o ordenamento jurídico permite que você utilize. É a chamada autocomposição. Anote aí, escreve aí. Autocomposição. É uma palavra única também, né? Mas tem dois termos aí. Auto, eu mesmo, e composição, no sentido de consenso, de acordo, né? Então é possível que, mediante um conflito que você venha a ter com alguém, você possa diretamente ou de forma intermediada com esta pessoa chegar num consenso, ok? Isto é possível. Existem duas formas de se fazer uma autocomposição. A primeira é a chamada autocomposição direta ou imediata, né? Que é aquela modalidade que você faz diretamente com a parte com quem você tem o conflito, né? Então você conversa com ela, pode ser pessoalmente, pode ser por telefone, pode ser por WhatsApp, pode ser por e-mail, não importa. Mas o que importa é que você está em contato direto com a pessoa, propondo soluções e ouvindo as proposições dela para poder chegar num consenso aí. Então essa é a autocomposição direta. A modalidade mais conhecida é a negociação, né? Então a negociação é a modalidade de autocomposição direta em que as partes estão conversando para poder chegar num consenso. E como eu disse, pode ser você diretamente, você que está no conflito, ou vocês, as partes, podem nomear um advogado, né? Um procurador que, representando as partes, vão negociar entre elas, de acordo com a autorização e nos limites da autorização, vão poder chegar em consenso em nome das partes para poder fechar um acordo aí, tá bom? Então, esta modalidade é a autocomposição direta. Mas existe uma segunda modalidade de autocomposição, que é a chamada autocomposição indireta ou intermediada. Intermediada por quê? Porque não é diretamente entre as partes a conversação. Se dará mediante a intervenção de um terceiro, de um sujeito imparcial que tem a finalidade de ajudar as partes em conflito a chegar num acordo, né? Também é uma modalidade de autocomposição, porque vai depender do interesse e da disponibilidade das partes em chegar a um consenso, mas esse intermediário ele vai poder ajudar de alguma forma. E aí é importante que utilize desta ferramenta de autocomposição. Essa modalidade está prevista na lei. Diferentemente da autocomposição direta, que é a negociação, que existem várias técnicas, ferramentas, estudos a respeito, não existindo necessariamente uma lei para tratar sobre o tema, mas no caso da autocomposição intermediada, existe uma lei, que é a lei de mediação, que é a lei que eu mencionei anteriormente, Lei 13.140 de 2015. Esta lei vem disciplinar a respeito de como funciona um procedimento de autocomposição intermediada. Ou seja, como que duas partes podem chegar a um consenso com auxílio de um terceiro imparcial, né, de um terceiro neutro, equidistante das partes, que de alguma forma vai ajudá-las a chegar a um consenso naquele conflito. Então essa lei vai tratar sobre isso, ok? Esta lei vai tratar sobre duas modalidades de autocomposição intermediária. Essa autocomposição poderá ser particular, ou seja, esse terceiro é um sujeito particular, privado, ele tem ou uma empresa ou ele atua de maneira autônoma como um intermediário, fazendo esta intermediação entre duas pessoas em conflito, auxiliando elas para chegar num consenso, ou pode ser público. Pode ser público em que contexto? Dentro de um processo judicial. Então pode acontecer uma autocomposição intermediada dentro de um processo judicial. Alguém ajuiza um processo judicial em face da outra pessoa e ali, no transcorrer daquele processo, é nomeado um intermediário, que é um sujeito que vai atuar de maneira imparcial ali e auxiliar as partes para poder chegar num consenso. Eventualmente até o próprio juiz de direito que atua no processo pode fazer esse papel, né? Mas via de regra é nomeado um auxiliar da justiça, né? Um sujeito que atua auxiliando o poder judiciário e ele vai exercer essa função aí, ok? Muito bem. E quais são as modalidades de autocomposição intermediadas à luz do ordenamento jurídico? Basicamente são duas, né? É a chamada conciliação e a chamada mediação.
Ambas as possibilidades estão disciplinadas na própria lei de mediação, tá bom? Não existe uma lei de conciliação. Existe uma lei de mediação, que vai tratar a respeito das questões que poderão ser abrangidas tanto pela conciliação como pela mediação. Na verdade, o procedimento é o mesmo, né? O que diferencia são apenas dois aspectos, que são quais? O que diferencia a conciliação da mediação? Basicamente, são dois aspectos. O primeiro deles é a existência ou não de algum vínculo anterior ao conflito entre as partes, ok? Então, se eventualmente existir um vínculo entre as partes, será um tipo de modalidade de solução de conflito, e se não houver este vínculo, será outro tipo, ok? Então, esta é a primeira diferença. E a segunda, a atuação do intermediário. Então, o intermediário poderá ser mais proativo, sugerindo soluções para aquele conflito, ou ele poderá ser um pouco mais passivo, ou seja, apenas auxiliando as partes a se comunicarem. E como que o intermediário vai escolher qual a melhor postura a utilizar? Vai depender do vínculo que eu mencionei anteriormente. Ou seja, se as partes anteriormente ao conflito já tinham um vínculo, então automaticamente o intermediário apenas vai auxiliá-las a se comunicar melhor e ajudá-las a retomar o diálogo, uma vez que as pessoas já se conheciam. Então não deve ser tão difícil para elas conversarem para chegar a um consenso, ok? Diferentemente da outra modalidade, onde as partes não se conheciam e surgiu o conflito e as pessoas passaram a se conhecer a partir daquele conflito. Como um exemplo de uma colisão de veículos, por exemplo. As pessoas se conhecem no momento da batida de carro. Então ali é necessário que o intermediário, caso as partes optem por solucionar esse conflito mediante a autocomposição, esse intermediário vai ter uma postura um pouco mais ativa para ajudá-las a solucionar, inclusive sugerindo soluções para o conflito interno. Ok? Beleza? Muito bem. Então temos a conciliação e a mediação aí. E onde está escrita essa diferença? Naquela lei que eu mostrei para você, eu falei para vocês, que é a Lei 13.105 de 2015. Dentro desta lei, que é o Código de Processo Civil, existe um artigo, que é o artigo 165, que vai ter dois parágrafos, que é o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, e ali vai trazer a respeito da atuação de cada um desses intermediários. Então, o sujeito que vai atuar num procedimento de conciliação é chamado de conciliador, e vai estar lá no parágrafo 2º do artigo 165, né? E o sujeito que vai atuar no procedimento de mediação será o mediador, que está no parágrafo 3º do artigo 165. Óbvio que o procedimento, como eu disse, é o mesmo, ok? Tanto é que se vocês pegarem esse artigo 165 no parágrafo 2º e 3º, vocês vão verificar que tem ali no começo a palavra preferencialmente, ou seja, atuará preferencialmente. Porque não é porque um sujeito que ele atua como intermediário, como conciliador, que ele não vai poder fazer uma mediação. E não é porque ele atua como mediador que ele não vai poder fazer uma conciliação, ok? Então, preferencialmente o conciliador concilia e o mediador media. Mas nada impede que um faça a função do outro, sem problema nenhum. Geralmente quem concilia também media, e geralmente quem faz a mediação também concilia. Então não há qualquer problema, até porque, repito, à luz da lei, que é única, a Lei 13.140 de 2015, o procedimento é o mesmo para conciliação ou mediação. O que muda é o vínculo entre as partes e a postura do intermediário. Apenas isso, ok? Beleza, pessoal? Entenderam? Ficou claro isso? Tranquilo? É importante salientar também que a própria lei, que é o Código de Processo Civil, a Lei 13.105 de 2015, que disciplina a respeito de normas que vão reger o processo judicial, trata a respeito da importância dos meios autocompositivos, né? Tanto é que existe lá no parágrafo 3º, o artigo 3º do Código de Processo Civil, parágrafo 2º, estabelece, vejam só, o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual do conflito. Ou seja, estamos falando aqui de uma situação em que eventualmente já existe um processo judicial e vai ser feita uma autocomposição dentro do processo judicial, ok? E vejam que interessante. Neste mesmo artigo 3º, o parágrafo 3º estabelece:
A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Ok? Viram isso, pessoal? É importante salientar que a autocomposição é possível dentro do processo judicial e fora do processo judicial. E a gente vai ver uma coisa interessante. É possível, inclusive, dentro das outras duas modalidades que a gente vai estudar já de solução de conflito. Ok? Uma delas a gente está falando, que é dentro do processo judicial. Mas a gente vai entender melhor já. Ok? Mas o que importa é entender isso. A possibilidade da autocomposição tanto dentro de um processo judicial como fora dele, numa entidade privada, numa empresa particular aí, onde terá um profissional que atuará como intermediário, auxiliando as partes a chegarem a consenso. É importante lembrar o seguinte: só existe autocomposição se as partes desejarem. As partes jamais serão obrigadas a fazer uma autocomposição. Jamais elas serão pressionadas para poder chegar num consenso de maneira livre e deliberada. Elas podem escolher a autocomposição se ambas entenderem cabível e o meio mais interessante e mais tem mais benefícios para ela se for escolhido, mas elas não são obrigadas, tá bom? Princípio da voluntariedade, isso, beleza? Entenderam o que é autocomposição, pessoal? Ficou claro? Isso é bastante bacana e é uma forma onde as partes têm o protagonismo, já que elas criaram o problema, da mesma forma elas também podem criar a solução, seja diretamente, seja com auxílio ou ajuda de um intermediário aí, né? No caso, um conciliador, um mediador e dentro de um processo judicial, eventualmente até um juiz. Beleza? Entenderam? Pessoal, é sempre a melhor forma de resolver o conflito, tá bom? Evidentemente, existem situações na lei que a lei não vai autorizar, que eu não vou entrar no mérito agora, mas existem alguns direitos que são chamados de direitos indisponíveis, que a lei não autoriza que as partes façam a autocomposição. Tem que ser solucionado mediante uma fiscalização, uma atuação do poder estatal, ou seja, dentro de um processo judicial. Mas são circunstâncias bem pontuais e específicas. Fora estas, quando a gente está falando de um direito disponível, ou seja, um direito que eu posso dispor, que eu posso compor com alguém, um direito que eu posso abrir mão, eventualmente, via de regra, um direito patrimonial, então dá para fazer a autocomposição sem qualquer problema. Beleza, pessoal? Entenderam o que é autocomposição? Ok, vamos para a terceira modalidade de solução de conflito? A terceira modalidade é a chamada heterotutela. Se autotutela é a modalidade onde eu, por minhas próprias forças, resolvo e protejo meu direito, se autocomposição é a modalidade onde eu, juntamente com a pessoa que eu estou em conflito, soluciono o meu conflito, eventualmente diretamente ou com o auxílio de um intermediário, existe a heterotutela. Hétero, outro. Tutela, proteção. Então, heterotutela é a modalidade de solução de conflito onde um outro vem decidir por mim sobre aquele conflito. Então não serei mais eu e a outra parte diretamente que decidiremos a solução para aquele conflito. A gente vai delegar este poder, essa prerrogativa de solucionar o nosso conflito para um terceiro, ok? E dentro dessa modalidade de heterotutela, se divide em duas partes. Então eu poderia chamar de heterotutela privada ou particular, que é uma modalidade onde as partes que estão em conflito escolhem um terceiro particular, privado, ou uma empresa, uma câmara arbitral ou um sujeito autônomo, para que ele decida sobre aquele conflito. E decida como? À luz de uma lei. Existe uma lei que trata sobre isso. Qual que é a lei? É a Lei 9.307 de 96, a lei de arbitragem, né? Que sofreu algumas alterações agora no ano de 2015 com a Lei 13.129, mas mudou alguns poucos artigos da lei de arbitragem e esta lei vem disciplinar a respeito do procedimento arbitral. Então qualquer pessoa que é capaz de contratar, que é capaz, não é menor de idade ou não é considerada à luz do ordenamento jurídico um sujeito incapaz, qualquer pessoa capaz de contratar, de fazer um contrato,
ela pode submeter um conflito relacionado a um direito patrimonial disponível para que ele seja solucionado por meio de um procedimento arbitral. Ou seja, um árbitro, um sujeito que é imparcial, um terceiro particular, vai solucionar aquele conflito utilizando do procedimento da lei de arbitragem, que é essa lei 9.307 de 96. Então, neste caso, estamos diante de uma terceira forma de solução de conflito, que é a chamada arbitragem. A arbitragem, muito interessante, é muito utilizada no mundo inteiro esse procedimento chamado de procedimento arbitral. Cada país, obviamente, com seu regramento próprio, à luz do seu próprio ordenamento jurídico, e no Brasil o procedimento é feito à luz desta lei, que é a Lei 9.307 aí de 96, ok? Só lembrando que para que se escolha que o determinado conflito tem que ser submetido ao procedimento arbitral, as partes têm que decidirem de maneira espontânea e voluntária. Elas têm que decidirem elaborar um documento chamado convenção de arbitragem, que é uma espécie de um negócio jurídico, um acordo, onde as pessoas colocam por escrito a intenção delas de submeter aquele conflito a um procedimento arbitral, e uma vez tomando essa decisão, este conflito terá que ser decidido por meio de um regramento próprio contido na lei de arbitragem, que é a lei 9.307 de 96 aí, tá bom? Dentro dessa convenção de arbitragem é importante entender que existem dois tipos de convenção, né? Uma delas é a cláusula compromissória, que está lá no artigo 4º da lei de arbitragem, né? Que é aquela situação onde existe um contrato escrito e as partes inserem ali naquele contrato uma cláusula compromissória, estabelecendo que qualquer conflito oriundo deste documento, desse contrato, deverá ser solucionado por meio de um procedimento arbitral. Mas existe também o chamado compromisso arbitral, que está lá no artigo 9º da lei de arbitragem, que surgirá após o conflito, diferentemente da cláusula compromissória, que existe antes do conflito, né? Então, no caso do compromisso arbitral, o conflito já surgiu e as partes elaboram um documento dizendo que aquele conflito que já surgiu deverá ser submetido para solução por um procedimento arbitral. Ok? Entenderam o que é essa terceira modalidade de heterotutela privada? Ok, então assim a gente fecha o terceiro e vai para a quarta, que está dentro da heterotutela também. Só que é a chamada heterotutela pública. Pública, ou seja, é muito semelhante à privada, só que é feita por meio de um órgão estatal. Ou seja, o Estado, o Poder Judiciário, que é um dos poderes da União, né? A União é composta por Legislativo, Executivo e Judiciário, e um desses poderes é o judiciário, e o poder judiciário, representado aí por uma pessoa, um juiz de direito, né, um magistrado, ele vai utilizar de uma ferramenta, de um instrumento colocado à disposição de todas as pessoas, que é o processo judicial, e essas pessoas poderão, mediante um direito que a lei lhes confere, que é o direito de ação, poderão exercer esse direito de ação, propondo uma demanda em face de alguém para poder solucionar aquele conflito à luz do ordenamento jurídico vigente. E aí, qual é o diploma que vai tratar a respeito desse procedimento? É o Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015, que é a lei que vai disciplinar o procedimento que será utilizado dentro do processo judicial para que aquele sujeito que se sentiu afrontado ou com um direito violado ou ameaçado de violação, para que ele possa pedir ao Estado, ao Poder Judiciário, uma tutela, uma proteção a ele para que aquele direito não seja definitivamente violado, ok? E aí vai ter um processo judicial com o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, os procedimentos e os princípios constitucionais e processuais inerentes a essa modalidade, e aí o sujeito vai poder ter uma decisão de um terceiro imparcial também, assim como na arbitragem. A diferença é que na arbitragem vai ter um árbitro, e no procedimento judicial vai ter um magistrado, né? E esta modalidade é chamada de jurisdição. Então, jurisdição é esse poder, esse dever também, né? Ou seja, essa atividade, essa função do Poder Judiciário de, uma vez sendo trazido a ele um conflito de interesses, ele poder analisar aquilo, ele poder
aplicar o ordenamento jurídico sobre aquela situação, analisando o caso concreto, ele trazer uma solução de maneira a pacificar aquele conflito, aplicando o direito e dando efetivamente o resultado que venha a proteger aquele que efetivamente tem o direito à luz de todo o ordenamento jurídico vigente. Então é isso que é a jurisdição, que é esta quarta modalidade, podemos dizer assim, que é uma submodalidade da heterotutela, ok? Então esta é a outra forma. Esta é a mais conhecida, é a mais tradicional. A jurisdição é a mais comum, é o que a gente mais conhece, né? Ou seja, processar alguém, né? Que no popular a pessoa fala assim, vou meter uma ação, ou vou botar no pau, né? Eu vou processar esse sujeito, eu vou pedir uma indenização pelo prejuízo que ele me causou. Então isso a gente conhece, porque é a forma mais comum, né? Que é utilizada aqui no país para solucionar conflitos. Obviamente, como eu disse, existem conflitos que obrigatoriamente a opção da parte terá que ser pela jurisdição, porque a lei não autoriza a autocomposição ou a autotutela, ou eventualmente até o procedimento arbitral. A lei determina que obrigatoriamente aquele conflito, por se tratar de um direito indisponível, que não admite autocomposição, tem que ser solucionado pelo Estado, pelo Poder Judiciário, por um juiz de direito. Então, nesses casos, não há escolha. Tem que ser solucionado por meio da jurisdição. Agora, salvo essas circunstâncias, é cabível que a parte escolha. Obviamente, e é mais interessante e recomendável, que por orientação de um profissional da área jurídica, né? Um advogado possa dar um parecer, uma orientação para aquele sujeito, direcionando se ele terá que exercer a autotutela, se ele terá que exercer a autocomposição, seja por meio da autocomposição direta, que é a negociação, ou por meio da autocomposição intermediada, que pode ser a conciliação ou a mediação, ou se ele poderá optar pela heterotutela, ou seja, por meio da arbitragem, procedimento arbitral, ou a jurisdição, que é o procedimento de heterotutela pública, ok? Beleza, pessoal? Entenderam como funciona, à luz do ordenamento jurídico, as principais formas de solução de conflito? Ah, legal, né? Bom, como eu disse, seria um formatão de aula, né? Bem resumido, obviamente. Todos esses diplomas que eu mencionei, existem vários artigos, várias peculiaridades, várias nuances, vários detalhes que cabe o estudo, e é por isso que existe o curso de Direito, né? Mas o objetivo desse vídeo aqui é trazer apenas um panorama, como eu disse, um voo rasante, bem básico, para que vocês possam ter uma ideia, para quem já viu isso relembrar, para quem nunca viu, saber como é que funciona e as opções existentes à luz do ordenamento jurídico aí, cabendo a escolha de acordo com o caso concreto em qualquer um desses meios de solução de conflito aí, né? Obviamente que sempre existe a opção de não querer solucionar o conflito, deixar o conflito pendente, algo que não te incomoda tanto e você quer deixar aquela situação como está, também é possível, você não precisa adotar nenhum desses meios que eu mencionei, mas se não quiser manter a situação conflituosa aguçada e queira efetivamente solucioná-la, pode optar à luz do ordenamento jurídico desde que cabível por qualquer um desses meios aí. Beleza? Entenderam, pessoal? Ficou claro? Ah, legal, hein? Bom, tá dando mais ou menos aqui uns 45 minutos de vídeo. Esse conteúdo aqui é um conteúdo de retomada, como eu disse, né? Já que eu fazia algum tempo que eu não postava nada aqui. Eu espero que vocês gostem, que tenha sido útil, que tenha sido interessante, que tenha sido legal, que vocês tenham anotado. Se alguém quiser saber, passe esse vídeo, indiquem esse canal para outras pessoas, para que eles possam acessar também, tá bom? Para que eles possam conhecer e vamos ver se a gente vai interagindo por aqui, beleza? Então, pessoal, obrigado pela companhia, foi muito legal estar aqui com vocês, espero que seja útil esse vídeo e que a gente continue se falando por aqui. Qualquer manifestação que quiser fazer, escrever aí embaixo, pode escrever e a gente vai interagindo aí, tá bom? E se inscreva no canal, se você não está inscrito ainda, clique aí para se inscrever, porque aí quando eu postar novos conteúdos, vocês serão comunicados e notificados pelo YouTube aí, beleza? E vamos lá, rumo ao 1º milhão, hein? Vamos rumo ao 1º milhão de inscritos no canal, quem sabe, né? E aí a gente segue firme e forte por aí, beleza, pessoal? Então, obrigado, grande abraço a todos. Legal estar aqui com vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.